nossa aula de divisão de números racionais, agora a gente vai falar da divisão na forma decimal. Vocês viram há pouco na aula que nós falamos sobre a divisão na forma fracionária, que a gente vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Falamos também sobre o cancelamento e sobre a importância do cancelamento. Tranquilo? O cancelamento ele é obrigatório? Não. Mas que você vai sempre ter que simplificar, encontrar fração irredutível, isso é fato. Se você vai fazer isso durante o cancelamento, como nós chamamos de simplificação antecipada, ou se você vai fazer essa simplificação lá no final, não há problema, a escolha é sua. Mas que você terá que simplificar, sim, terá. Vamos ver agora na forma decimal essa divisão. Vamos lá. Quando o dividendo e o divisor são inteiros. Para quem não está lembrado, eu vou colocar aqui o algoritmo de Euclides, aquela travezinha da divisão que a gente já conhece. O que eu estou representando pelo A é o dividendo, tá? Este que é o dividendo. O B é o divisor. O C é o meu quociente, que é o nosso resultado. E lembre-se que é desse Q de quociente que nasceu a família dos números racionais. E essa letra D aqui, que eu estou representando com D, é o nosso resto da divisão, quando a divisão não é exata. Esses são os termos da divisão, ok? Só para relembrar. Então ele está falando aqui, ó, quando o dividendo e o divisor são inteiros, ou seja, o 26 e o 4. 26 é o dividendo, 4 é o divisor. 6 é o dividendo, 8 é o divisor. Quando eles são inteiros, o que é que a gente vai fazer? No formato decimal, a gente vai armar e vai dividir. Vou colocar aqui 26 dividido por 4. Só que a gente sabe que o que a gente chamava de divisão que não era exata, pode ser exata na família dos racionais. Depende da família que nós estejamos nos referindo. Então, 26 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4 dá 24. 26 para 24 dá 2. E aí todo mundo sabe. Se eu quisesse parar aqui números inteiros, essa divisão não seria exata. Mas se eu estiver falando dos números racionais, eu posso acrescentar um zero aqui, vírgula no quociente. E aí fica 20 dividido por 4, vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. E essa divisão, que era não exata para os números inteiros, para os números racionais é uma divisão exata, porque dá 6,5 e não sobra nada. Beleza? Então, quando o dividendo e o divisor são inteiros, nem sempre o quociente pode ser inteiro, ele pode ser racional, lembrando que todo inteiro também é racional. Beleza? Então vamos fazer a letra B aqui, 6 dividido por 8. E aí eu gostaria de lembrar também é que quando o dividendo é menor do que o divisor, a gente vai colocar um zero aqui no dividendo e no quociente a gente vai colocar um zero já na parte inteira. Lembre-se sempre disso. Quando o dividendo é menor do que o divisor, o quociente é menor do que 1, tá? Então, 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Vai sobrar 4. Coloca um zero e aí você não vai precisar mais colocar a vírgula porque já tem. Então fica 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Quer dizer, Beni, então, que toda divisão com os racionais será exata? Não, nem sempre.
tá? Às vezes ela pode ser uma dízima periódica, tá? Se eu colocasse uma letra C fictícia aqui, 10 dividido por 3, todo mundo sabe que isso vai dar 3 vezes 3, 9, para 10, 1, e aí vai ficar 3,333. Esse é um decimal que não é exato, é uma dízima periódica, tá bom? Vamos agora dar prosseguimento. E aí, falando ainda da divisão na forma decimal, uma pergunta agora um pouco mais complexa. Quando o dividendo e o divisor são racionais, ou quando o dividendo ou o divisor, quando um deles ou quando os dois deles são racionais, ou seja, a gente está falando de formato decimal quando eles são decimais. Por exemplo, eu tenho os dois ali, ó, 2,4 dividido por 0,06, 5,08 dividido por 0,2. Aqui nesses exemplos a gente tem sempre os dois sendo racionais, mas poderia ser qualquer um dos dois. E aí o que você vai fazer? Não vá fazer igual o Benizinho ali, porque a gente vai encontrar uma solução para você. E o que a gente vai fazer, Benizinho, agora aqui no canto? A gente vai igualar a quantidade de casas decimais antes de efetuar e depois a gente vai efetuar. Não entendeu não? Preste atenção aqui comigo, vamos lá. Eu vou escrever aqui letra A. Já vou escrever no formato. Eu tenho aqui 2,4 dividido por 0,06. Aí eu pergunto para você, quantas casas decimais eu tenho aqui neste dividendo? Eu só tenho uma casa decimal. E quantos eu tenho aqui nesse divisor? Eu tenho duas casas decimais. Para eu igualar as casas decimais, eu vou ter que colocar um zero aqui. Se eu colocar esse zero, 2,4, 2,40, eu não alterei o valor deste número. E observe, quantas casas decimais ele tem? Duas. Quantas casas decimais ele tem? Duas. E o Benizinho esqueceu aqui, eu vou complementar para você, que quando a gente igualar a quantidade de casas decimais, a gente desconsidera a vírgula. Ou seja, a gente escreve esse número aqui e não escrevendo a vírgula, ou seja, vai ficar 240. Ah, e esse zero vai apagar? Não, porque esse zero aqui, se eu apagar, fica 24. Então ele vai alterar alguma coisa ali. Agora, esse 006, você poderia escrever 006 ou apenas 6. Fica a seu critério. Então, recapitulando, o que foi que a gente fez? Igualamos a quantidade de casas decimais, a gente desconsidera a vírgula para, enfim, efetuar. E aí vai ficar como? Eu vou pegar o 24, dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Para 24, nada. 0 aqui e 0 cá. Ou seja, dá 40. Olha que coisa interessante. Eu tenho dois racionais e um racional que também é inteiro. A resposta aqui deu inteira. Beleza? Vamos para a nossa letra B. Vou fazer aqui no canto. 5,08 dividido por 0,2. Vamos lá. Quantas casas decimais tem esse dividendo? Duas casas decimais, aqui o 0 e o 8. Quantas casas decimais tem o divisor? Uma casa decimal. Então eu preciso igualar a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho duas, aqui eu tenho uma. Então é mais fácil eu igualar aqui fazendo isso. Ó. Se eu colocar um zero aqui, ficarão duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui. Desconsiderando a vírgula, vai ficar 508, sem a vírgula, dividido por 20. 50 dividido por 20 vai dar 2. 2 vezes 20, 40. Para 50, 10. Baixo 8. Vamos lá. 108 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 20 dá 100. Sobram 8. 0, 80 dividido por 20 vai dar 4, porque 4 vezes 20 dá 80, para 80, nada. Ah, então deu 25,4. Beleza?
Vamos agora para o nosso exemplo letra C, que eu vou fazer aqui neste cantinho esquerdo. Eu tenho agora 3,2 dividido por 5 milésimos, 0,005. Vamos lá, vamos observar. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma. Quantas casas decimais eu tenho aqui no divisor? 3. Eu não vou conseguir tirar essas casas decimais, mas eu posso acrescentar duas aqui. Observe, quantas casas decimais eu tenho aqui agora? 3. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3 também. Então eu vou desconsiderar a vírgula e vou escrever apenas 3.200 dividido por 5. E aí é só mandar bala. 32 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Para 32, 2. Baixo 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Baixando esse 0 aqui no quociente. E a resposta é 640. E por fim, vamos fazer nossa letra D aqui no meio da página. Nós temos 1,024 dividido por 0,32. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho 3. E quantas eu tenho aqui? Eu tenho 2. Então eu igualo a quantidade de casas decimais, eu tenho 3 e 3, e desconsidero a vírgula. Vai ficar 1024 dividido por 320. Vamos pegar o 102. Vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Vai dar 96. Vamos ver aqui. 12 menos 6, 6. Tomei emprestado 9 menos 9, nada. Vou baixar o 4. 64 dividido por 320 não dá, porque 64 é menor do que 320. Aí eu faço o quê? Coloco um zero aqui e a vírgula. Então vai ficar 640 dividido por 320, vai dar 2. 2 vezes 320, 640. Para 640, nada. Ou seja, a resposta aqui é 3,2. Beleza, galera? Então, quando o dividendo e o divisor são racionais, possuem casas decimais, então vamos recapitular. Basta igualar a quantidade de casas decimais. Depois que você iguala, você desconsidera a vírgula e cai para dentro, efetua a nossa operação. Muitas pessoas perguntam: Beni, o que você acha? E aí, você prefere fazer operações com fração ou decimal? Vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. Quando se trata de multiplicação e divisão, eu prefiro sempre fazer na forma fracionária. Por quê? Por conta daquela ferramentazinha que nós falamos do cancelamento. É uma ferramenta muito útil, reduz muito o trabalho e, em consequência, o tempo que a gente gasta para resolver uma questão. Beleza? Então, vamos desmistificar a questão da fração. Muitas pessoas detestam fração, muitas pessoas acham que as frações elas complicam muito, mas vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Se tratando de multiplicação e divisão, elas vão facilitar a vida de vocês. Beleza? Então, até a próxima e não se esqueçam, conhecimento é sim poder. E esse poder está com vocês. Até a próxima e tchau, tchau!